E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao OpenTI. Quem vos fala é o Profeta da Informática, ou simplesmente Profeta para os próximos. Gente, nesse vídeo de hoje eu quero bater um papo um pouco mais filosófico com vocês sobre uma parada que eu estava pensando esse final de semana. Olha só que interessante. Alguns dias atrás eu estava pesquisando a respeito sobre algumas coisas da mente humana e acabei me deparando com uma teoria que é chamada de teoria das três instâncias psíquicas. Essa teoria divide a mente humana em três partes, sendo elas o id, o ego e o superego. Cada uma dessas partes meio que gerencia um determinado aspecto da nossa vida. Como por exemplo, o id, ele é uma parte um pouco mais instintiva e inconsciente da nossa mente. O ego é tipo assim, é o que nós vemos como nós mesmos, né? O nosso eu do dia a dia. E o superego é meio que uma representação das nossas filosofias de vida, das coisas que nós acreditamos, os nossos princípios e coisas desse tipo. E o que foi que eu estava pensando esse final de semana? Eu estava imaginando que com o avanço da inteligência artificial, em um período, eu acho que não tão longo, talvez seja o tipo de coisa que a gente vá ver ainda em vida, pelo menos assim o pessoal da minha geração, que é o que? Um tipo de quarta instância da mente, só que algo inorgânico, algo tipo assim, uma inteligência artificial que vai agir como se fosse um quarto componente da mente humana, com foco em inúmeras possibilidades. Eu vou citar alguns exemplos do que essa quarta parte da mente humana gerida por uma IA poderia fazer. Imagine, por exemplo, que você gosta de um determinado tipo de cultura. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou gótico e gosto muito da cultura gótica, da simbologia, do estilo, das músicas. De modo geral, eu sou muito fã de tudo que é correlacionado ao mundo gótico. Só que até recentemente, coisa assim de uns 2 ou 3 anos, eu assim sempre tive uma personalidade que se enquadrava nisso, só que eu não tinha conhecimento não tinha assim um conhecimento da cultura em si. Eu me enquadrava nela, mas não fazia parte. Até que eu acabei conhecendo ela de uma forma um pouco mais aprofundada e vi que combinava muito comigo. Então, de forma orgânica, eu acabei. Como é que eu posso dizer? Eu acabei pesquisando a respeito dos estilos, filmes, simbologia e meio que adaptei tudo isso na minha vida. Agora, imagina se no futuro existe um tipo de inteligência artificial que vai servir como essa quarta instância da vida. Você, o seu eu, a instância ego da mente, poderia, por exemplo, por escolha própria, decidir utilizar uma inteligência artificial para decidir aspectos relevantes da sua vida, como por exemplo carreira, organização familiar, e várias outras possibilidades muito relevantes. Mas, por exemplo, que eu dei seria, por exemplo, um IA para poder fazer com que você é, exerça a cultura gótica no seu dia a dia de uma forma muito mais adaptada à sua realidade. Um exemplo simples: eu sou uma pessoa muito antissocial. Quase praticamente eu estou em níveis patológicos de antissocialismo.
Só que é maneiro, tipo assim, eu quando saio pra alguns lugares eu gosto, como andar em parques, visitar alguns lugares não tão movimentados e afins. Só que justamente por não ter esse costume de andar muito nos locais, eu meio que vou no estilo que der na telha. Sempre atualmente utilizando referências góticas, usando preto e afins. Mas é uma parada um pouco sem noção, entendeu? Vai pelo meu gosto pessoal mesmo. Agora, imagina se, por exemplo, uma IA dessas pudesse é, utilizar formas de etiqueta mesmo social mais adequadas, levando em consideração as suas escolhas e suas escolhas pessoais. Por exemplo, você vai em algum evento, não pode ir com uma roupa muito extravagante, a IA pode lhe auxiliar a como escolher um traje mais adequado considerando seu estilo, pode no dia a dia ir lhe dando referências, batendo um papo com você mesmo sobre atualidades do que está acontecendo, por exemplo, lançamentos de filmes, trends também da atualidade, sobre o tópico e literalmente treinando a sua mente orgânica, essas três instâncias da sua mente orgânica, para atingir um objetivo final. Ou seja, assim como o ego cuida do que hoje, digamos assim, são as escolhas pessoais, ele delegaria parte dessas escolhas para uma inteligência artificial. E isso vai muito além. Tipo assim, você tem esse exemplo, mas vai para infinitas outras coisas. Por exemplo, estilo de vida, como prática de atividades físicas. Se você tiver, por exemplo, algum tipo de lesão ou limitação, alguma doença, essa inteligência artificial vai ter um potencial extraordinário de adaptar a sua rotina, os seus hábitos para poder alcançar uma determinada meta da forma mais eficiente possível, e inúmeras outras coisas. Só que partindo para uma perspectiva um pouco mais Black Mirror, eu estava pensando o seguinte: essa instância ela meio que é algo artificial e como a tecnologia de forma geral ela é algo muito facilmente copiável. Então, copiável e também autônoma em certo aspecto. Agora, imagina que, por exemplo, essa sua quarta parte da mente, que é feita por uma inteligência artificial, após a sua morte, decide escolher um outro hospedeiro para poder seguir com a sua vida, das escolhas que você fez quando indivíduo vivo. Que, por exemplo, essas IAs, assim, no que eu imagino que seria legal, seria você criar sua própria IA adaptada às suas decisões, tipo assim, escolha de vida e afins. Essa IA iria se moldar para essas escolhas e mesmo após a sua morte, ela poderia levar os princípios da sua vida para outras pessoas que poderiam querer seguir ou não. Então é algo muito curioso, seria um tipo de imortalidade humana através da inteligência artificial. Olha só que parada surreal, muito foda. E o potencial disso é gigantesco. Porra, imagina só o tanto de pessoas que poderiam ou criar suas IAs personalizadas ou então utilizar inteligências artificiais de outras pessoas que foram assim, gênios da sua época. Como, por exemplo, imagina só você, um Einstein da vida, uma inteligência artificial com a personalidade do Einstein, ou então de grandes filósofos. Porra, seria do caralho você poder implementar outras mentes com a sua de uma forma, como é que eu posso dizer, tão direta.
Você poder simplesmente dizer, ah, eu quero mudar minha personalidade, vou sair do estilo de vida que eu tenho hoje, vou virar um aventureiro, quero dedicar minha vida para alguma causa. E você simplesmente virar a chave da IA e automaticamente ela guiar a maioria das suas escolhas para você conseguir atingir aquele determinada meta. É muito foda. Isso assim, tem um potencial gigantesco pro futuro. Mas também tem lados negativos, porque da mesma forma, imagina só que esse tipo de IA possa acabar levando também preconceitos, ter um pensamento negativo sobre algumas coisas e querer propagar isso, ou até mesmo induzir as pessoas a realizarem atos que são moralmente discutíveis, ou então que possam causar algum tipo de mal entre aspas, o hospedeiro dela no momento, né? Para poder alcançar algum determinado objetivo. Vou dar um exemplo que eu acabei de pensar. Imagina só que tem uma IA que o indivíduo dela em vida tinha a meta de virar milionário, uma pessoa super rica. E após a sua morte, a IA vai selecionar outros hospedeiros para poder usar simplesmente como um degrau para poder alcançar esse objetivo e ir trocando de pessoa simplesmente por vontade própria quando essa pessoa não for mais útil a ela. Cara, assim, é surreal. Essa parada de inteligência artificial tem um potencial muito foda. Mas enfim, é isso. Foi uma parada que eu tava pensando esse final de semana e resolvi compartilhar aqui com vocês, beleza? Então, valeu pessoal, grande abraço.